Você já imaginou acordar e descobrir que a obra de arte mais famosa do planeta simplesmente desapareceu? Pois foi exatamente isso que aconteceu em 21 de agosto de 1911, quando o Museu do Louvre, em Paris, amanheceu com um vazio impossível de ignorar. A Mona Lisa havia sido roubada. Mas o que quase ninguém sabe é que essa história vai muito além de um simples roubo. Ela envolve ego, patriotismo, mistério e até um erro da própria polícia francesa. Hoje eu vou te contar tudo, os detalhes mais sombrios, as investigações falhas e o inacreditável final dessa história, que parece ter saído de um roteiro de cinema. Então já curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história vai fazer você ver o sorriso da Mona Lisa, de um jeito completamente diferente. 1. O mundo antes do crime. Em 1911, o Louvre já era o museu mais famoso da Europa. A Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci no início do século XVI, era uma das peças mais valiosas da coleção, embora curiosamente não fosse ainda o símbolo mundial que é hoje. Ela ficava pendurada em uma parede comum, sem vidro de proteção, sem alarmes, sem câmeras. O Louvre era um lugar de confiança, de orgulho nacional. Ninguém imaginava que alguém teria coragem ou audácia de roubar um quadro. Mas alguém teve. 2. O dia do roubo. Segunda-feira, 21 de agosto de 1911. Naquela segunda-feira, o Louvre estava fechado para manutenção, como acontecia todas as semanas. 3 homens entraram no museu vestindo uniformes de operários, algo comum no local durante as limpezas e restaurações. Entre eles estava Vincenzo Perugia, um pintor e vidraceiro italiano que já havia trabalhado no Louvre anteriormente. Perugia conhecia o museu por dentro, sabia onde cada porta dava, quem entrava e saía, e como disfarçar sua presença. Ele e os comparsas esperaram até o museu ficar completamente vazio. Então, retiraram o quadro da parede, removeram a moldura, esconderam a pintura sob as roupas e simplesmente saíram andando, sem alarmes, sem testemunhas, sem rastros. A Mona Lisa havia desaparecido. 3. A descoberta. Um silêncio que ecoou no mundo. Na manhã seguinte, um pintor chamado Louis Berroux chegou ao Louvre para fazer uma cópia da Mona Lisa, algo comum na época. Mas, ao olhar para o espaço onde a obra costumava estar, encontrou apenas 4 pregos vazios. Ele pensou que o quadro tivesse sido levado para a restauração. Horas depois, quando nenhum funcionário sabia onde estava a pintura, o pânico começou. O Louvre foi fechado às pressas e a notícia se espalhou como fogo. A Mona Lisa foi roubada! Em poucos dias, jornais do mundo inteiro estampavam o acontecimento. A França estava em choque e, ironicamente, foi nesse momento que a Mona Lisa se tornou o quadro mais famoso do mundo. 4. A investigação. Um desastre policial. A polícia parisiense entrou em ação imediatamente, mas não tinha experiência com crimes de arte. Eles isolaram o Louvre, interrogaram dezenas de funcionários e até prenderam suspeitos improváveis. Um dos principais foi Guillaume Apollinaire, o poeta surrealista. E pasme, até Pablo Picasso chegou a ser interrogado por ter ligações com o Círculo de Apollinaire, que de fato já havia comprado obras roubadas no passado. Mas nada conectava eles à Mona Lisa. O verdadeiro ladrão estava escondido à vista de todos. 5. Quem era Vincenzo Perugia? Perugia era um imigrante italiano de 29 anos, simples, discreto e extremamente orgulhoso de sua pátria. Ele acreditava que a Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci, deveria pertencer à Itália e não à França. Esse patriotismo distorcido se tornou sua justificativa moral para o crime. Mas havia outro motivo, mais pessoal. Ele queria reconhecimento e dinheiro. Durante 2 anos, ele manteve a Mona Lisa escondida em seu pequeno apartamento em Paris, dentro de uma caixa de madeira, sob um armário. A pintura ficou ali, sozinha, no escuro, enquanto o mundo inteiro a procurava. 6. A obra mais procurada do planeta. O roubo transformou a Mona Lisa em uma lenda viva. Filas se formavam diante do espaço vazio no Louvre. As pessoas queriam ver onde ela estava, mesmo que fosse apenas a parede sem o quadro. Cartas anônimas, teorias e boatos surgiam diariamente. Alguns diziam que o roubo havia sido encomendado por um milionário americano. Outros, que o governo francês encobria o verdadeiro responsável. Mas, enquanto todos especulavam, a Mona Lisa dormia em silêncio, num quarto qualquer de Paris. 7. O retorno à Itália. E o erro fatal. Em 1913, 2 anos após o roubo, Perugia decidiu que era hora de devolver a Mona Lisa à Itália.
Ele entrou em contato com Alfredo Geri, um negociante de arte em Florença, dizendo ter uma obra renascentista muito valiosa. Desconfiado, Geri marcou um encontro com Perugia em um hotel. Quando o italiano abriu a caixa e mostrou o quadro, Geri reconheceu imediatamente. Era essa verdadeira Mona Lisa. Mas, em vez de comprar, ele chamou a polícia. Vincenzo Perugia foi preso em flagrante. E em um dos momentos mais surreais da história da arte, a Mona Lisa finalmente voltou ao Louvre em 1914, sob aplausos e manchetes no mundo todo. 8. O julgamento, um herói ou um ladrão. Durante o julgamento, Perugia alegou que só queria devolver a pintura à sua terra natal. A opinião pública italiana ficou dividida. Alguns o viam como ladrão, outros como patriota. O tribunal pegou leve. Ele foi condenado a apenas 8 meses de prisão. Afinal, ninguém podia negar que o roubo havia feito algo que nenhum museu conseguiria: transformar a Mona Lisa em um mito global. 9. A consequência inesperada. O nascimento de um ícone. Antes do roubo, a Mona Lisa era apenas mais uma pintura de Da Vinci. Depois do roubo, ela virou a obra mais famosa e valiosa da história da humanidade. A mídia a transformou em símbolo de mistério, beleza e genialidade. E o sorriso, aquele sorriso enigmático, passou a representar não só a arte, mas também o poder do mistério. Ironia do destino. Sem o crime de Perugia, talvez a Mona Lisa nunca tivesse se tornado o que é hoje. 10. O roubo que mudou tudo. Décadas depois, historiadores descobriram um detalhe intrigante. Durante os 2 anos em que a Mona Lisa ficou desaparecida, alguns artistas e falsificadores criaram cópias perfeitas do quadro. E até hoje, há quem acredite que a pintura exposta no Louvre não seja a original. Esse mistério nunca foi oficialmente confirmado, mas alimenta teorias conspiratórias há mais de um século. Então, eu te pergunto: será que o sorriso que você vê no Louvre é realmente o da Mona Lisa original? Ou estamos todos admirando uma cópia tão perfeita que o mundo inteiro aceitou acreditar? Um sorriso eterno. A Mona Lisa sobreviveu a guerras, mudanças políticas e até ao próprio tempo. Mas o que a tornou imortal não foi a arte, foi o mistério. E o roubo de 1911 provou algo poderoso. Às vezes, o que desaparece é o que mais chama nossa atenção. Se você gostou dessa história, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com os amigos que adoram mistérios históricos. Comenta aqui embaixo qual outro caso lendário você quer ver no próximo vídeo, porque o passado ainda guarda segredos que ninguém contou.